fazer contato com o Paulo Brito para a gente falar sobre a vitória do Grêmio ontem na Arena. Bom dia, Paulo Brito, bem-vindo ao Redação. Bom dia, Rizek, bom dia, Seixas, bom dia, Garamboni. E realmente uma vitória suada, né, Rizek? Uma vitória até certo ponto nem esperada, com tanta dificuldade do Grêmio em cima do Santa Fé numa arena com grande público e mais uma vez uma falha impressionante do experiente jogador Cris, jogador de 35 anos de idade, foi expulso, fez um pênalti, né, um lance que não daria absolutamente nada, então prejudicou outra vez, assim como aconteceu contra o Fluminense, né, o time do Grêmio, o zagueiro Cris, que veio para ser o xerife da zaga, chegou com status de xerife do técnico Luxemburgo, que acabou prejudicando tanto o Grêmio, principalmente na Copa Libertadores da América. O Grêmio até saiu na frente com o Vargas, um baixinho que apareceu entre os zagueiros. O Grêmio teve uma bola do Elano, que voltou à equipe ontem muito bem, principalmente nas bolas paradas. É um jogador que traz muito perigo. O Grêmio não teve o Zé Roberto, mas o Elano, olha só, sempre causando muito perigo para o adversário. Um jogador de muita qualidade, teve que sair cansado depois no intervalo da partida. Aí o Vargas de cabeça fez 1-0, né? A gente imaginava estar se encaminhando uma vitória tranquila para depois o Grêmio buscar a classificação no jogo de volta lá em Bogotá, na Colômbia, mas acabou nesse lance aí o Cris complicando tudo. Olha só, foi nas pernas do jogador da equipe do Santa Fé, lá na lateral, não daria absolutamente nada, o jogador nem alcançaria a bola, que sairia pela linha de fundo, foi expulso o Cris, e a esperança no Dida, né, que é um grande defensor de pênaltis aí, pegador de pênaltis, o Dida, e acabou não pegando nenhum pênalti ainda com a camisa do Grêmio. Então o time do Santa Fé com o Pérez chegou ao empate, e o Fernando, que assumiu a responsabilidade, jogador jovem, mas jogador de seleção brasileira, jogou muita bola ontem e acabou fazendo o gol que deu uma tranquilidade parcial para a equipe do Grêmio. Eu digo parcial porque o adversário fez um gol em casa, fora de casa, e agora vai jogar lá em Bogotá, né, e o Grêmio vai 10 dias antes se preparar para essa partida, mas não poderia ter levado aquele gol e levar o gol em casa, de pênalti, daquela forma, na falha, da maneira que cometeu o Cris, realmente foi muito ruim. Mas a vitória veio, dá um pouco de tranquilidade, o Grêmio ganhou o jogo, essa aqui é a verdade, 2-1, né, e parece ter encaminhado aí a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América, viu, Rizek? Olha, não sei se eu usaria essa palavra encaminhar não, viu, Paulo Brito, porque embora o Grêmio tenha vencido o último invicto da Libertadores, acho que o resultado é ruim para o Grêmio, porque 1-0 no jogo de volta em Bogotá elimina o Grêmio. Eu achei o resultado do Grêmio, na verdade, tão ruim quanto a derrota do Corinthians fora de casa. Eu acho que o Grêmio fica numa situação dificílima agora. E vocês? O Grêmio pode perder desde que faça 2 gols, né? Mas enfim, mas mesmo assim, fazer 2 gols contra um time que estava invicto até outro dia na Libertadores, até ontem à noite na Libertadores, é bastante complicado. É muito ruim, né, o que o Cris fez ontem, né? A gente, de novo, o Cris cometendo um lance bobo e prejudicando a equipe. E a frase do Fernando no final do jogo foi muito boa, o golaço do Fernando, né? Matou a bola no peito e meteu um canhão ali no gol. E disse, olha, quando a gente tem um jogador expulso, todos os outros têm que jogar 10% a mais. Vocês querem antecipar tudo que os caras vão falar? Poxa vida, na sequência aqui. A gente assiste o jogo, a gente ouve o jogador e não pode... E leva bronca. Leva bronca ainda. A gente se informa, né, e leva bronca. Ele ia falar isso agora. Então vamos ver, é muito melhor ele falando do que eu. Então tá bom, vamos ouvir os jogadores do Grêmio, depois a gente debate um pouco mais sobre a vitória ontem suada na Arena Gremista. Vamos ouvi-los. Eu acho que valeu o empenho, valeu a luta, a determinação. Sabemos que a Libertadores é assim, muito duro. Não foi fácil jogar aqui, como também acredito que nós não vamos facilitar para eles lá. Vamos fazer de tudo para que a gente possa buscar a classificação. Nosso objetivo era não levar gol em casa, mas a gente acabou tomando pelas circunstâncias do jogo. Mas enfim, acho que é importante que a gente conseguiu fazer 2. A gente chegando lá e fazendo 1 já dificulta muito a vida deles. Então agora a gente se preparar esses 16 dias aí para que a gente possa chegar lá e sair classificado. Eu acho que a gente com um jogador a menos teve inúmeras chances, eles não tiveram, abdicaram do jogo e saíram com o resultado negativo eles. Então a gente pretende ir lá para Bogotá com a mesma proposta de jogo, muita vontade, não sofrer gol que a gente sai classificado.
Bom, como a frase citada pelo Fábio Seixas não foi selecionada pelos editores do Redação, você pode falar o que disse o Fernando. Pois é, tem que imitar o Além Fernando. disso, não, por favor. Eu disse isso, que quando um time tem um jogador expulso, os outros que ficam, né, os 10 que fez, é uma conta matemática lógica ali. Os outros têm que jogar 10% a mais. E o Fernando talvez tenha jogado até mais do que isso, porque foi um baita golaço ali do Fernando, mas concordo com você, acho que não está tão encaminhado para o Grêmio. Não. Mas ao mesmo tempo, né, aí, abraçando um pouco a ideia do Brito, você vê que os jogadores do Grêmio, diferentemente dos do Corinthians, mostraram uma confiança muito grande, né? Eu achei interessante isso. Não, é isso mesmo, foi o que deu para fazer, estava com menos um e tal. Eu acho que eles estão confiantes, isso já é meio caminho andado, né? Paulo Brito, quero te ouvir mais sobre esse resultado, porque os números do Grêmio no ano não são bons, né? O Grêmio tem um aproveitamento de cerca de 50% no ano, contando o Gauchão e Libertadores. Para o elenco que o Grêmio montou, me parece um número baixo de aproveitamento. E ontem, como é que você avalia o futebol do Grêmio? Você acha que o Grêmio deu uma resposta boa técnica na arena ontem, Paulo Brito? O Grêmio não teve o Zé Roberto, né? A gente falar do Grêmio tecnicamente sem o Zé Roberto é praticamente impossível, porque o Zé Roberto é a parte técnica do Grêmio. O Zé Roberto é o maestro do Grêmio, um jogador que desfila em campo, apesar da sua idade, é um jogador que realmente comanda as jogadas de ataque. Faltou o Zé Roberto, entrou o Elano, que é bom na bola parada, mas lá em Bogotá o Grêmio terá o Zé Roberto, terá o Elano, acho que daria lá, né, para o Grêmio até arriscar essa escalação que eu tenho colocado como a melhor para o time do Grêmio, imagina só, Fernando, Elano como segundo volante, como já jogou, né, o Zé Roberto jogando junto, o Vargas chegando no meio. Olha o gol que o Vargas fez ontem, ele não foi ponta direita, ele apareceu pela esquerda, ele apareceu pelo meio, solto no meio de campo, foi ali que ele marcou, não havia marcado ainda desse jeito. O Barcos na frente, quem sabe um Kleber que é brigador, batendo com o zagueiro lá na frente, junto com o Barcos. Então o Grêmio teria que arrumar aí uma maneira de buscar essa classificação. Vai 10 dias antes se preparar para esse jogo decisivo. Tá certo que 0-0 favorece, então o Grêmio tem que fazer gol. Fazer gol como? Jogando mais à frente. E essa escalação aí mais técnica, quem sabe experimentar o Souza como lateral direito no lugar do Pará, tão polêmico o Pará, que ainda não é o jogador completamente aprovado pela torcida do Grêmio. Souza, né, jogador alto, de passada larga, quem sabe não estaria aí um lateral direito para o time do Vanderlei Luxemburgo, que seria uma possibilidade de apoio também, né? Então o Grêmio tem que estudar, o Luxemburgo tem que estudar uma maneira de buscar essa classificação. Eu disse encaminhada a classificação, porque o Grêmio ganhou o jogo, a verdade é essa. O Grêmio acabou conseguindo a vitória de 2-1 depois de tudo que passou, depois de tudo o que fez o Cris no jogo, com um homem a menos, o Grêmio ganhou. É por isso que eu disse encaminhada. Mas é claro que a gente considera todas as dificuldades que o Grêmio terá lá com a torcida contra em Bogotá, no jogo contra o Santa Fé, a partida de volta. Mas o Grêmio vai 10 dias antes, o Grêmio vai se preparar, o Luxemburgo sabe a decisão que é, tem todo o grupo à disposição para estudar a melhor maneira de escalar o time, né? Ontem realmente o Grêmio não teve uma grande atuação, mas, repito, a parte técnica do Grêmio é o Zé Roberto. E ontem ele não jogou e aí a coisa complicou para o time do Grêmio, que teve um bom público na arena, viu, Rizek? Você falou de uma série de alternativas, né? O Vanderlei tem um histórico de quando ele reúne o time por 10 dias, 12 dias, geralmente a equipe dá resultado. O Vanderlei fez isso em várias equipes já ao longo da carreira dele, de levar o time para longe do seu habitat natural, para uma concentração, no caso agora para fora de casa. Aliás, quando o Grêmio estreou nessa Libertadores contra a LDU, ele também fez a pré-temporada praticamente inteira do Grêmio em Quito. Então vamos aguardar se esse time vai dar uma resposta ou não. Agora, e o Cris, Paulo Brito? O que falar sobre o que fez o glorioso Cris ontem na arena, hein? Eu acho que o Cris encerrou a carreira dele com a camisa do Grêmio. A torcida não vai suportar mais ver o Cris com a camisa do Grêmio. O Vanderlei Luxemburgo continuou apostando, né? Depois daquela... Ele falhou contra o Caracas, ele falhou contra o Huachipato, ele foi expulso contra o Fluminense e ainda continuou como titular da equipe do Grêmio. Então a torcida não vai mais admitir o Cris. Impressionante a repercussão nas redes sociais, né, depois do que fez o Cris ontem. Então o torcedor do Grêmio simplesmente não vai mais suportar ver o Cris com a camisa do Grêmio. Acho que ontem a caminhada dele
aqui no Grêmio, pelo menos, tem 35 anos de idade, pode até seguir a carreira num outro time, mas acho que dificilmente ele volta a jogar, né, com a camisa do Grêmio. O Luxemburgo não vai assumir essa bronca. O Grêmio contratou o Gabriel, que veio do Lajadense, um xerifão, jogador de personalidade, jogador de boa estatura, né? O Bressan vem se firmando cada vez mais, um jovem muito firme na zaga. Tem o Erley machucado, vai voltar em seguida. Então o Grêmio passa a ter alternativas, jogadores mais jovens, mais fortes, né? Com mais segurança, firmes na chegada, antecipação boa. Acho que a caminhada do Cris no Grêmio passou. E aí encerrou aqui com o jogo de ontem, simplesmente porque o torcedor não vai mais admitir ver o Cris, e o Luxemburgo sabe disso. O que aconteceu ontem, né, o time precisando fazer o resultado para conseguir a classificação fora de casa depois da segunda partida, e o Cris acaba sendo expulso. Então acho que terminou para o Cris no Grêmio, viu, Rizek?